Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou o professor Antônio Evangelista de Souza Neto. Nós vamos hoje começar a avaliar as alterações, as modificações que ocorreram na Lei 11.101 de 2005, na Lei de Recuperação Empresarial e Falências. Nós tivemos recentemente a aprovação da Lei 14.112 de 2020. Essa Lei 14.112 alterou profundamente diversos artigos, diversos dispositivos da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Tivemos revogação de alguns dispositivos, alteração de texto de redação de outros e inclusão de novos dispositivos. Então, nós vamos passar aqui em revista toda a lei. Eu vou destacar em vermelho ou em azul as alterações mais importantes. Vamos só passar rapidamente por aquilo que foi mantido, não vamos reestudar o que já vimos nos outros cursos. Vamos aqui então focar só nas modificações. Eu preparei um material para vocês aqui, da melhor maneira possível, tentando ser didático. Vou depois encaminhar, vocês podem acompanhar com o material na mão. Agora, é muito importante que você tenha a sua própria lei, seu próprio texto de lei. Ou fisicamente no papel, se você gosta de anotar no papel, ou no seu computador, no seu laptop, no seu desktop, enfim. Para você fazer as anotações do próprio corpo do texto. Por que isso? Porque se você não leu e vai ler, você vai perceber que nós temos muitas referências a outros dispositivos da própria lei. Então, você vai ler, por exemplo, o artigo 6º da Lei 11.101, que foi profundamente modificado, você percebe que ele faz referências a outros dispositivos do próprio artigo 6º e outros dispositivos que estão lá adiante na lei. Então você não consegue ter uma leitura fluida, uma leitura agradável, uma leitura aproveitável, né? Você tem que parar, ir lá no artigo, voltar no outro remetido, enfim, a leitura não caminha, a lei é muito rebuscada. Então tentei aqui fazer algumas referências e auxiliar a tua leitura. Tudo bem? Bom, primeiramente, os artigos. Vamos começar lá da parte geral, das disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Lembrando, a Lei 11.101 de 2005 trata, de um modo geral, da insolvência do devedor empresário. Quer dizer o quê? Ela trata da recuperação judicial, trata da recuperação extrajudicial e trata da falência do devedor empresário. Não vamos aqui nos aprofundarmos com relação a esse tema, mas para lembrar do que já falamos nas nossas primeiras aulas, quando abordamos a diferença de empresa e empresário. Lembre que o empresário é um sujeito que exerce uma atividade chamada empresa, artigo 966 do Código Civil. Quem exerce empresa, uma atividade economicamente organizada para a produção ou circulação de produtos ou serviços com fim de lucro, né? Quem exerce empresa é considerado empresário. O empresário, nós já falamos, é um sujeito gênero, do qual decorrem espécies. Quais são as espécies de empresário? O empresário pode ser uma pessoa natural, uma pessoa física, chamado empresário individual. Pode ser uma pessoa jurídica, sociedade empresária, por exemplo, uma limitada, uma sociedade anônima, uma sociedade de nome coletivo, uma sociedade em comandita simples, uma sociedade em comandita por ações, enfim, são sociedades empresárias, pessoas jurídicas. É possível ainda que o empresário seja uma pessoa jurídica, mas não seja uma sociedade empresária. Exemplo, Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada. É uma pessoa jurídica, né? Está lá no rol do artigo 44 do Código Civil, é uma pessoa jurídica de direito privado, porém não é nem uma sociedade empresária, claro, nem um empresário individual, que é pessoa natural. É uma pessoa jurídica com uma característica autônoma. Não é nem sociedade, nem pessoa natural. E é possível ainda que o empresário, o sujeito empresário, não tenha sequer personalidade jurídica, seja um ente não personificado. Exemplo disso, uma sociedade em comum,
sem personalidade jurídica, uma sociedade em conta de participação sem personalidade jurídica, são sujeitos de direito que podem ser considerados empresários se exercem a empresa, embora não tenham personalidade jurídica. De todo modo, nós tratamos aqui do devedor empresário, ou seja, aquele que se inclui no conceito de empresário de acordo com a teoria da empresa do artigo 966 do Código Civil. Lembrando que em alguns casos há uma presunção absoluta do legislador, por exemplo, com relação às companhias, sociedades anônimas, reguladas na Lei 6404/76. As companhias são sempre sociedades empresárias. O simples fato de haver a constituição de uma companhia já leva a presumir que ela é uma sociedade empresária. Então as sociedades anônimas são sempre empresárias. De outro lado, as cooperativas nunca são empresárias. Cooperativas, elas sempre são sociedades simples. Aqui é uma presunção também absoluta que cooperativa não é sociedade empresária. Portanto, embora as cooperativas se registrem nas juntas comerciais, né, elas não são sociedades empresárias. Então aqui a Lei 11.101 trata da falência, da recuperação judicial e da recuperação extrajudicial dos devedores empresários. Quando a lei fala em devedor, presuma-se devedor empresário. Empresário individual, sociedade empresária, uma ERELI ou mesmo uma sociedade empresária sem personalidade jurídica. Tudo bem, pessoal? Bom, vocês vão perceber que os artigos, como eu disse, primeiro, segundo, terceiro e quinto não foram modificados, não sofreram quaisquer modificações. E o artigo 4º, professor? O artigo 4º já tinha sido vetado lá em 2005, tá certo? Então, os 5 primeiros artigos aqui, primeiro, segundo, terceiro e quinto, estão mantidos. Lembrando que, como já dissemos em outras ocasiões, existem alguns empresários que são absolutamente excluídos, ou seja, não podem se submeter de maneira alguma aos procedimentos da recuperação e da falência, e outros são relativamente excluídos. Só podem se submeter aos regimes falimentar e recuperacional em algumas hipóteses excepcionais. Por exemplo, instituições financeiras, consórcios, sociedades de capitalização, planos privados de assistência à saúde, são hipóteses lá da lei, né, de sujeitos que, embora possam ser empresários, não estão submetidos ao regime jurídico falimentar. Em alguns casos, por exemplo, nas instituições financeiras, o sujeito que está passando por uma crise econômico-financeira vai tentar superar essa crise por um procedimento específico, por exemplo, um procedimento extrajudicial, de até liquidação eventualmente, e se não conseguir superar a crise por esse procedimento extrajudicial, aí sim ele pode eventualmente ser decretado falido. Por isso a gente fala que as instituições financeiras, consórcios, planos privados de assistência à saúde, sociedade de previdência, eles são relativamente excluídos do regime falimentar. Primeiro passam por um regime extrajudicial de tentativa de superação de crise e depois vem para eventualmente para falência, tá certo? Mas não é tema da nossa conversa aqui. Como eu disse, eu quero focar com vocês só no que foi realmente modificado. Outra observação importante que foi mantida é a competência, né? O juízo competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, o juízo competente para conceder a recuperação judicial, ou o juízo competente para decretar a falência, é o juízo do principal estabelecimento do empresário. A regra foi mantida, não é? Se o empresário for estrangeiro, o juízo da filial no Brasil. Então essa regra também do artigo 3º da competência foi mantida. Artigo 5º também foi mantido. Não podem ser pretendidas na falência ou na recuperação obrigações a título gratuito, são obrigações excluídas do regime falimentar. Nós vamos ver que existem várias obrigações que estão excluídas do regime falimentar. Por exemplo, lá no artigo 48, 49 da lei, nós temos algumas exceções.
por exemplo, créditos relacionados a arrendamento mercantil, leasing, alienação fiduciária em garantia, contrato de compra e venda com reserva de domínio, são créditos que estão excepcionados do regime da recuperação judicial, por exemplo, né? Antecipação de valores para possibilitar contrato de câmbio para exportação, lá do artigo 82 também são créditos que não estão submetidos ao regime falimentar, enfim, diversos casos de obrigações que não estão submetidas ao regime da lei de recuperação e falências. E aqui no artigo 5º nós temos duas hipóteses. Primeiro, as obrigações a título gratuito e depois as despesas que os credores tiveram para ingressar na recuperação e na falência não são também passíveis de cobrança nos procedimentos da lei, exceto as custas de eventuais litígios com o devedor. Bom, então eu vou passar aqui rapidinho esses 4 artigos para vocês, só para que vocês possam lembrar da estrutura da leitura, da estrutura do texto, e aí vamos já começar a falar do artigo 6º. O artigo 6º sofreu inúmeras modificações, é um artigo muito importante porque trata da suspensão da prescrição, da suspensão das ações, execuções e também da impossibilidade da prática de alguns atos constritivos durante um determinado período. Vamos ver que o período lá do stay period, né, o período de suspensão de 180 dias, sofreu também algumas modificações, precisamos ver com calma, tá ok? Então olha aqui, vou mostrar para vocês. Vamos colocar aqui. Então veja, eu marquei aqui a lei com um vermelhinho para os artigos e depois coloquei os textos de maneira destacada. Então artigo 1º, como eu disse para vocês, não sofreu modificação. A lei disciplina recuperação judicial e falência do empresário e sociedade empresária. Embora a lei fale em empresário e sociedade, na verdade bastaria empresário, que empresário é um gênero do qual a sociedade é uma espécie. Mas tudo bem, foi um pouco redundante, não tem problema. Tá ok? Não se aplica, esta lei não se aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista. Essas são absolutamente excluídos, estão absolutamente excluídos do regime jurídico falimentar. Depois, instituições financeiras, cooperativas de crédito, consórcios, entidades de previdência complementar, sociedades operadoras de planos de assistência à saúde, plano de saúde, seguradoras, sociedades de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas. Por exemplo, aqui, Câmara de Compensação e Liquidação Financeiras estão também excluídas. Atenção, como eu disse, cooperativas não são sociedades empresárias, estão fora do regime jurídico falimentar. Ok? Coloquei aqui para vocês uma observação do artigo 13, só para lembrar, artigo 13, no parágrafo 13. O artigo 6º, que foi profundamente modificado, ele previa um parágrafo 13, que permitiria a recuperação judicial para as cooperativas de saúde, os planos de saúde constituídos como forma de cooperativa, né? Embora a reforma pretendesse a inclusão do parágrafo 13 no artigo 6º, esse parágrafo foi vetado. Então, permanece a regra de que cooperativas, mesmo que sejam para exploração de serviços de saúde, estão fora do regime jurídico falimentar. Esse parágrafo 13 queria incluir as cooperativas de saúde no regime da recuperação judicial, mas ele foi vetado. Então, até destaco aqui para vocês, certo? As razões do veto. Está aqui. Previa a inclusão de cooperativa, sociedades operadoras de plano de saúde, cooperativas médicas, né? Porém, houve veto do presidente da República e as razões do veto estão aqui. Tá ok, pessoal? Beleza? Competência do juízo, como eu disse para vocês, continua sendo do principal estabelecimento do devedor ou de filial de empresário
com sede fora do Brasil. Tá bom? Mesma coisa, o artigo 5º permaneceu, obrigações a título gratuito não são exigíveis, certo? Obrigações a título gratuito. E despesas que os credores fizeram para tomar parte na recuperação ou na falência, salvo custas judiciais. Tá bom? E aqui, então, a gente já vai falar no próximo bloco sobre o artigo 6º. Sobre o artigo 6º e as suas profundas modificações. Não deixem de ter nas mãos o texto da lei de maneira acessível, ou impresso, ou no próprio computador, para que você possa fazer as anotações. Tá bom? Vamos então para o próximo bloco, para falar do artigo 6º da Lei 11.101 de 2005, recentemente modificado pela Lei 14.112 de 2020. Até já, um abraço.